Bem, gente, a gente sabe que, pela palavra, que o mundo que a gente vive é um mundo cheio de injustiças, cheio de impurezas, cheio de trevas. E a Bíblia ensina para a gente que o mundo que a gente vive é um mundo em trevas. E mais do que isso, ela diz que nós somos a luz do mundo, exatamente no sentido de que a gente está aqui para fazer diferença nesse mundo. Agora, imagine que nós, povo de Deus, nós que nos dizemos cristãos, nós que professamos a fé em Cristo, começássemos a viver uma vida torta moralmente. Imagine que os nossos lares, ao invés de estarem cada vez mais sendo condizentes com aquilo que a palavra de Deus ensina, aquilo que a nossa fé professa, se tornassem lares cada vez mais desajustados, onde há cada vez mais desentendimento, onde há cada vez mais brigas. Imaginem que os cristãos que estivessem na política estivessem se corrompendo e aceitando suborno. Imaginem que os cristãos que hoje trabalham no judiciário estivessem aceitando suborno para dar ganho de causas a certas situações. Imagine que faltasse no meio do povo de Deus desejo por Deus. Imaginem que o povo de Deus já não quisesse mais compromisso com Ele, apenas se auto-intitular povo de Deus. Imaginem que essa luz que a gente deveria carregar, simplesmente a gente não carregasse mais, e o mundo em trevas, então, ficaria imerso em densas trevas. Como Jesus falou, né? Se acaso a luz que há em vocês se tornarem trevas, que grandes trevas serão, que coisa terrível vai ser. E isso muitas vezes é possível acontecer, não só no âmbito mais geral da Igreja de Cristo, mas também na nossa vida particular. A gente que é chamado a carregar a nossa lamparina e ser luz onde a gente está passando, iluminar as trevas à nossa volta, pode estar deixando de ser luz. A gente pode estar vivendo um tal distanciamento de Deus que para a gente basta um compromisso religioso com a igreja local. Que aí eu vou lá, eu faço todo o rito religioso que se pratica naquele lugar, mas a vida com Deus, que é a causa da igreja local existir, isso aí eu já não posso garantir durante a semana. Durante a semana eu ando meio desconectado. Durante a semana eu não estou sendo luz no meio das trevas, eu não estou fazendo diferença onde eu estou. Foi mais ou menos uma coisa assim que aconteceu no tempo de Miqueias, que foi um profeta de Judá, que viveu no ano aproximado de 700 antes de Cristo, e Acais, que era rei de Judá, havia feito aliança com o rei assírio, e a Síria havia dominado Judá. E o problema é que Acais, que era o rei do povo de Deus, ao invés de falar para o povo assim, olha, esse povo é um povo pagão, esse povo é um povo que não teme a Deus, que não está nem aí para a palavra dele, a gente não pode imitar ele, a gente tem a nossa forma de pensar, de cultuar, a gente tem uma moral mais elevada, a gente tem uma lei que traz para a gente como o nosso Criador pensa a nosso respeito, e o que Ele espera de nós. Ele não fez isso, ele simplesmente foi no fluxo do que era mais popular, do que estava predominando filosoficamente, e ele simplesmente deixa que o rei da Síria molde até mesmo o culto de Israel, o culto do povo de Deus. E aí Miqueias, é óbvio, era um remanescente, fiel a Deus, que amava o Senhor, que não se conformava com o absurdo, por isso que Deus chamou ele para ser profeta. Ele faz um texto, irmãos, sabe aquela frase máxima de Billy Graham, que ele fala assim, a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã de manhã? E esse texto aqui é o jornal que vai sair amanhã de manhã, só que de 2.700 anos atrás. Olha o que ele fala, em Miqueias 7, verso 1. Que desgraça minha, sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos, aqueles que buscam pureza diante de Deus, desapareceram do país. Não há um justo sequer, todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão com uma armadilha. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante aceita presentes, exige presentes.
O juiz aceita suborno. Os poderosos impõem o que querem. Todos tramam em conjunto. O melhor deles é como um espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará confusão entre eles. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos. Até com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são seus próprios familiares. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Gente, como eu disse, Miqueias não está escrevendo aqui uma carta denúncia para o mundão. Ele não está escrevendo aqui para o rei da Síria. Ele está escrevendo aqui como profeta de Deus ao povo de Deus e falando: olha, vocês estão fazendo tudo que esses povos fazem. Vocês estão se tornando um povo onde a injustiça impera também, onde a iniquidade, a maldade, a perversidade de toda sorte está se tornando comum, já ficou banal. Vocês perderam o sabor. E como Jesus falou, né? Se o sal vier a perder o seu sabor, para nada mais presta, senão para jogado fora, ser pisado pelos homens. E era isso que tinha acontecido com o povo de Deus ali. E aí, gente, a gente olha para o mundo hoje e vê que não mudou muita coisa de lá para cá. A Bíblia não traz para a gente a expectativa de que vai ser diferente aqui nesse mundo algum dia. Não diz isso. A Bíblia diz para a gente que pode ser diferente com a gente, com o povo de Deus. O profeta não estava sacudindo o cidadão pagão, ele estava sacudindo o povo de Deus, a igreja de Jesus daqueles dias. Salomão diz que nada daquilo era novo. Ele fala assim em Eclesiastes 9, o que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. E a gente está aqui quase 3.000 anos depois dizendo, olha, não tem nada novo. A coisa está aí caminhando da mesma forma. Então, a questão aqui é que o caos social não se explica por uma visão meramente sociológica. Ela se explica, acima de tudo e antes de mais nada, numa perspectiva teológica. É isso que Salomão está falando. Olha, Jesus diz o seguinte, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso torna impuro. O que torna o mal tão bem sucedido no mundo não é uma coisa que vem de fora para dentro da gente, mas ele brota do coração do homem rebelde contra Deus. E o homem então vive em crise e impõe crises ao mundo, e o mundo é um mundo em crise. E eu e você estamos nesse mundo que coloca a gente muitas vezes em crise. A gente tem essa mesma natureza daquele povo de Judá ali do tempo de Miqueias. Por isso, Salomão também diz o seguinte, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Então a Bíblia não traz para nós nenhuma ilusão quanto ao fato de que o mundo vai ser um lugar melhor. Ela nos alerta de que nós é que estamos aqui para não nos conformar com este mundo, mas para nos deixarmos transformar pela renovação da nossa mente todos os dias, para a gente experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o que a Bíblia diz é o seguinte, olha, para o mundo certas coisas sempre vão ser normais. O mundo vai sempre se acomodar ao absurdo, a completa estupidez. Isso vai se tornar banal nos dias de vocês. O que não pode acontecer é vocês, o povo de Deus, tratar isso com normalidade, se acomodarem diante do absurdo. Vocês, povo de Deus, não podem dizer que certas coisas são aceitáveis, certas iniquidades, vocês não podem se acovardar. Vocês têm que ser uma voz distoante que denuncia a iniquidade, que denuncia o pecado e que procuram viver uma vida coerente. E foi exatamente isso que Miqueias
procurou viver nos seus dias. E aí ele fala assim, olha, Judá está em crise. A gente olha em volta e a gente vê crise, a gente vê uma situação absurda. E às vezes a gente pode olhar em volta, no contexto ministerial que a gente está vivendo, quem sabe até aqui dentro da igreja, e entrar em crise com certas coisas. A gente pode olhar para a igreja evangélica brasileira e entrar em crise. Alguns podem olhar num âmbito até mais amplo ainda, a igreja cristã no mundo, e entrar em crise com o que tem acontecido com a igreja ao redor do mundo. Isso é possível. Mas é possível também que a gente esteja experimentando crises no âmbito familiar, na nossa vida pessoal, crises que têm a ver com a mesma iniquidade, com a mesma pecaminosidade que levou Judá, naquele momento, a agir de forma tão distinta, tão diferente de como ela foi chamada a agir, de como o povo de Deus foi chamado a agir. E às vezes a gente pode também estar vivendo esse certo esfriamento, esse certo distanciamento. E o que Deus quer é que a gente supere essa crise na nossa relação com Ele. Se em algum momento as trevas avançaram sobre a luz, e a luz do Senhor foi se apagando, e o coração foi se esfriando, e o desejo de santidade já não existe mais, e de algum modo eu me adequei a um sistema corrompido pelo pecado, se de algum modo aquilo que é tão absurdo e contrário à palavra de Deus se tornou banal para mim, e eu aprendi a conviver com isso como normal, se de algum modo a minha percepção da justiça foi embotada, foi dessensibilizada, o que a palavra ensina a gente a fazer é exatamente o que Miqueias fez na sua conclusão do texto no verso 7. Então a gente leu 7 versículos, em 6 ele descreve a desgraça toda. E no 7º ele fala assim, olha, eu vou dizer para vocês o que eu estou fazendo diante disso tudo. E aí você pode aplicar para a sua vida. Então a primeira coisa é a gente olhar para o Senhor. Como é que eu posso superar as crises decorrentes da existência do pecado no meu coração e à minha volta? A primeira coisa é eu olhar para o Senhor. E olhar para o Senhor tem a ver, ficar atento ao Senhor que Ele fala, não é? Tem a ver com essa lembrança da identidade que a gente tem. Ele fala assim, olha, quanto a mim, ficarei atento ao Senhor. Quanto aos outros, é uma outra história, mas quanto a mim, eu, no meio de todo esse absurdo, eu não vou ficar olhando para essas coisas. Eu não vou ficar dando popularidade a essas coisas, vociferando contra essas coisas, não. Porque se eu colocar meus olhos só sobre a política, só sobre a iniquidade, a injustiça, o que se tem feito da juventude nos dias atuais, toda forma de promiscuidade que é praticada à torto e à direito, gente, minhas forças vão sendo minadas, minha esperança vai se esvaindo. Então ele fala, olha, a primeira coisa é olha para o Senhor, olha para aquele que pode dar esperança, e ficar atento ao Senhor tem a ver com lembrar de quem a gente é, da nossa identidade. Eu gosto muito de Hebreus 12, não é, que é aquele texto que o autor de Hebreus fala assim, olha, tenham em você, ele fala assim, tendo vocês os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Ele fala, não andem cansados e desanimados, mas olhem para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Ele fala, olha, quer ter esperança renovada no seu coração? Primeira coisa, olha para Jesus, Ele é o seu referencial. Ele é a sua fonte de esperança. Ele é aquele que você deve desejar imitar. A sua identidade não está na ideia que você tem de si mesmo, mas está nele, em Cristo. Ele é o homem como foi criado para ser. E tudo que eu tenho de diferente de Jesus é o homem como não foi criado para ser. Então essa tem que ser a nossa primeira atitude. João Calvino, logo no primeiro capítulo das Institutas, que é um tratado teológico dele, ele fala do conhecimento de Deus. E ele fala o seguinte, é impossível ao homem conhecer a si mesmo sem que ele primeiro conheça a Deus. O homem que não conhece a Deus, ele tem sempre uma ideia distorcida, equivocada, tendenciosa e corrompida de si mesmo. Ele nunca tem uma ideia exata de quem ele é.
É só quando ele olha para Cristo e põe Cristo na sua frente que ele consegue enxergar as suas imperfeições. Ele consegue enxergar quem ele é, quem nós somos. Quando a gente olha para ele. E, por um lado, isso faz a gente corar de vergonha, mas, por outro, Paulo disse assim, olha, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Sejam vocês imitadores de Cristo. Lembrem-se que a identidade que vocês são chamados a assumir é a identidade de Cristo. O caráter que Deus quer que vocês tenham é aquele caráter que Cristo encarnou na sua vida. E aí o Ricardo Barbosa diz o seguinte, a identidade da pessoa não reside na autoconsciência. As ciências humanas normalmente dizem isso, né? Você precisa ter autoconsciência para você se descobrir, olhar para dentro, descobrir quem você é. Mentira. Nossa verdadeira identidade não reside aí. Mas na nossa consciência do outro, sobretudo na consciência que temos de Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Então, ficar atento ao Senhor, que é o que Miqueias faz, é olhar para Cristo e deixar que a minha esperança seja renovada nele, no plano redentivo dele, no caráter perfeito dele. Também ficar atento ao Senhor tem a ver com investir nossa existência naquilo que é atemporal. Quando a gente olha para o Senhor, a gente está olhando porque é eterno, porque Deus é eterno. Quando a gente olha até para a nossa vida aqui no mundo, é passageira. Tudo perde muito sentido à medida que o tempo vai passando. Mas quando a gente olha para Cristo, a gente olha para o que é eterno e para um plano maior. E Paulo fala assim em Coríntios 15, se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Nós que conhecemos Jesus, não podemos viver como se a nossa vida fosse só isso aqui. Não, senão a gente é digno de compaixão. Nossa vida tem que ir muito além. Há algo mais de Deus para nós. E ficar atento ao Senhor tem a ver também com a gente não se acomodar numa mera vida religiosa. A gente não supera a crise com religiosidade, a gente supera a crise com imitação de Cristo. Jesus falou, se alguém quiser acompanhar-me dia a dia, se negue, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, esse vai achá-la. Então, o que Miqueias faz é olhar para o Senhor e colocar nele toda a sua esperança, nele a sua expectativa para a sua própria vida, a sua identidade, não apenas para contemplar a beleza dele, mas para encarnar os valores dele. Então, essa é a primeira coisa, para a gente superar crises relacionadas aos nossos pecados ou aos pecados que nos cercam. Em segundo lugar, Miqueias ensina a gente a superar as nossas crises clamando a Deus. Ele fala assim no verso 7, o meu Deus me ouvirá. Olha, ninguém está nem aí para o que Deus pensa, ninguém quer relacionamento com Deus. Mas eu não só descanso olhando para Ele, ficando atento a Ele, ao que Ele pensa, ao que Ele ensina na palavra dEle, como também clamando a Ele, porque a minha esperança está nele, porque eu sei que Ele vai me ouvir. Tem gente que não coloca a oração como uma coisa fundamental na vida, e assim, só ora em situações muito emergenciais, de vida ou morte, aí a pessoa de repente se torna uma intercessora. E aí, quando tem problemas médicos, procura um médico. Quando tem problemas com a justiça, procura um advogado. Quando tem problemas com o carro, procura um mecânico. Mas quando tem problemas de natureza espiritual, não procura Deus em oração. E é isso que muitos fazem. E a gente, muitas vezes, sofre demais porque ora de menos. Muitas vezes a gente não ora preventivamente, a gente não intercede, a gente não derrama a nossa alma diante de Deus. Muitas vezes a gente está tentando de tudo para resolver nossas crises. A única coisa que a gente não tenta é entregar essas coisas a Deus em oração. Mas Miqueias olhava aquele caos e aquela desgraça à sua volta e ele clamava a Deus, porque ele não se conformava. E ele falava, Senhor, eu quero viver a diferença que é a sua vida, o seu caráter, a sua identidade em mim.
e eu quero ser um homem de oração, eu quero ter um relacionamento contigo que me faça continuar sensível ao absurdo. Porque muitos cristãos do nosso tempo perderam a sensibilidade ao absurdo porque pararam de se relacionar com Deus, pararam de orar, pararam de ler a palavra, pararam de valorizar a simplicidade da vida cristã na sua essência, pararam de buscar a prática das primeiras obras para manter o primeiro amor no coração. Jesus olha para a igreja de Éfeso, super laboriosa, super ativa, fala assim, ó, só tem uma coisa contra você, você perdeu o seu primeiro amor. Volta à prática das primeiras obras, senão eu vou vir e vou remover do seu lugar o seu candeeiro. O alerta de Jesus é: toma cuidado com brincar com uma vida fria e distante. Toma cuidado ao tentar você, por conta própria, administrar suas crises, sem derramar sua alma diante de Deus, sem declarar sua dependência dEle. Decida viver uma vida de oração e faça isso constantemente. Jesus foi enfático, imperativo, dizendo assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Jesus fala: vocês têm que orar. Eu quero que vocês orem, eu quero ouvir, eu quero responder, eu quero relacionamento. Eu estou morrendo na cruz para restaurar o meu relacionamento com vocês. Vamos investir mais tempo orando. Vamos valorizar mais nosso tempo de oração juntos, sim. Aqui é os sábados, 7 horas, tem a reunião de oração do Gol. Não é quinta-feira, eu tenho visto vários jovens vindo quinta-feira na nossa reunião de oração geral da igreja. Agora, procure fazer da oração uma prática do seu dia a dia. Procure impregnar a sua rotina com oração. E tenha certeza que o seu Deus vai te ouvir sempre. Pode ser que a resposta dele seja um não, pode ser que a resposta seja o silêncio, mas o fato é que é impossível alguém passar por crises em oração e não sair mais maduro, mais transformado e mais cheio da presença de Deus, porque se colocou em oração, porque se colocou aos pés dele. É impossível. Se você me perguntasse assim: Jonas, o que você acha que é a solução para todo esse problema de polarização na política, dos mazelas sociais que o Brasil vive, questões econômicas, o que você acha que, assim, fundamentalmente, a primeira coisa que a gente tem que fazer? Eu diria, é orar. Orem pela paz da cidade onde eu coloquei vocês. Deus estava falando isso para quem? Através de Jeremias. Estava falando isso para o povo que tinha ido para a Babilônia, estava vivendo numa nação totalmente devassa, progressismo purinho, rolando solto na Babilônia. Falou: mas orem por esse lugar, porque se vocês orarem, a paz virá mesmo sobre a Babilônia, e nela havendo paz, vocês também terão paz. Então, o que faz diferença não é se a gente está em Jerusalém ou na Babilônia, mas é se a gente tem orado, intercedido e cumprido o nosso papel como intercessores. Temos sido esse povo que espera em Deus. E por fim, Miqueias ensina a gente a superar as crises decorrentes de um mundo em pecado, em trevas, pastoreando o nosso rebanho. Lá no verso 14 ele fala isso: pastoreie o teu povo com o teu cajado, o rebanho da tua herança. Mais à frente ele fala isso. Está cheio de gente querendo se tornar influencer, não é, na sua geração, para resolver os problemas do mundo. Mas você vai na casa dessa pessoa, a pia está lá cheia de louça, ninguém botou o lixo para fora. E tem muita gente querendo impactar a geração inteira, com ideias revolucionárias, que o tornem célebre, que o tornem famoso, que o tornem uma pessoa popular. Mas o que a palavra diz é que não é assim que funciona. Você quer transformar o mundo? Transforma primeiro o seu micromundo. Pastoreie o rebanho que Deus confiou a você. Pô, Jonas, eu não sou pastor, que rebanho que eu tenho? Todos nós temos um rebanho.
Se você não sabia disso, queria te dizer isso agora. Pô, mas eu moro lá em casa, tem só eu, meu pai e minha mãe, e eles não são crentes. Então, você tem um chamado missionário na vida deles. Você foi chamado a fazer diferença na vida deles. Não, mas lá em casa eles já são crentes. Então, da mesma forma, você vai fazer diferença na vida deles, dando um testemunho, orando pela vida deles. Amigos de infância, colegas de turma, colegas de trabalho, são pessoas que Deus colocou à sua volta, que te amam, as quais você ama, e essas pessoas do seu círculo de relacionamentos são um rebanho que Deus confiou a você, para você pastorear. Não entenda que eu estou exagerando, a Bíblia diz que nós somos um reino de sacerdotes. E quando ela diz que em Cristo, hoje, na nova aliança, nós somos um reino de sacerdotes, o que ela está querendo dizer com isso? O que o sacerdote fazia? Fazia intermediação entre o povo e Deus. As pessoas iam ao sacerdote, porque o sacerdote tinha acesso a Deus. E uma vez que todos nós temos o Espírito Santo, todos nós somos sacerdotes. E temos, por isso, o dever de interceder uns pelos outros, diante de Deus, de cuidar uns dos outros. Essa é a doutrina reformada do sacerdócio universal de todos os crentes. E a lógica de toda a palavra de Deus é essa lógica em que o povo de Deus se cuida, se pastoreia. E o contrário dessa lógica é a lógica de Caim com Abel, não é? Quando Deus pergunta, Caim, onde é que está teu irmão? Ele falou, por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? E Caim tinha acabado de matar o seu irmão. Uma pessoa que não se sente responsável pelo rebanho que Deus confiou, não se sente responsável pela sua família, pelos seus amigos, pelos seus amigos de oração, por aqueles que quer alcançar, uma pessoa que não assume essa responsabilidade de orar por essas pessoas, de amar, de dar o exemplo, de testemunhar, de fazer diferença na vida delas, potencialmente pode ser uma pessoa que vai assassinar depois, se não com a pedrada na cabeça, com palavras. E Deus não chamou a gente a agir como Caim. Ele não chamou a gente a falar, eu não tenho nada com a vida deles. Não. Ele chamou a gente a assumir responsabilidade por aqueles que a gente ama. Então, você quer resolver o problema do mundo? Resolve o problema do rebanho que Deus confiou a você. Quanto a mim, eu não vou resolver o problema de Jerusalém, de Judá inteira. Eu vou resolver o problema daqueles que Deus confiou a mim. Eu vou apacentar o rebanho que está aqui, ó. Eu não tenho influência sobre tanta gente. Eu só tenho influência sobre um punhado de gente pequeno. Mas sobre esses eu vou exercer uma influência positiva. Eu quero que eles olhem para mim e vejam como eu amo o Senhor, como eu me relaciono com Deus, como eu quero mais de Deus na minha vida, como eu procuro aplicar a minha vida, a coerência da imitação de Cristo, como a minha fé não é uma fé da boca para fora, mas é uma fé encarnada, impregnada, praticada no meu dia a dia, no meu trabalho, nos meus relacionamentos. E é isso que ele está falando. Olha, diante de toda essa loucura, juiz se corrompendo, sujeira na política, imoralidade, juventude devassa, drogada, entregue aos seus prazeres mais escusos, eu vou cuidar do que é santo, eu vou cuidar do meu próprio coração, eu vou cuidar de manter a minha lâmpada acesa, eu vou cuidar de manter uma relação verdadeira com Deus, coerente, eu vou cuidar de ser um verdadeiro discípulo, imitador de Cristo, eu vou cuidar do rebanho que Deus colocou à minha volta, eu vou viver a vida cristã na sua mais profunda realidade e simplicidade, porque eu sei que é esse meu micromundo, muito bem cuidado aos pés do Senhor em oração, é que vai impactar o mundo e essa realidade vai se espalhar. E a gente cada vez mais vai ser um reino de sacerdotes. A expressão uns aos outros aparece mais de 50 vezes no Novo Testamento. Não sei se você já ouviu isso. Por isso a gente faz questão de viver a vida em comunidade, viver uns aos outros, viver discipulado, viver célula, valorizar esses relacionamentos e uma comunhão que não seja uma comunhão superficial,
mas que seja uma comunhão verdadeira. E comunhão verdadeira é aquela em que eu deixo que alguém olhe nos meus olhos e diga para mim o que está errado na minha vida, e eu ouço, e eu acato, porque eu sei da importância que isso vai ter para tratar o meu coração. E eu também vou ter liberdade de falar e ministrar e repreender, porque aquilo é fundamentado em amor. Isso é comunhão verdadeira. E a gente então vai ser um profeta incansável, como Miqueias foi. Não se conforme com as ruínas, mas creia que Deus pode restaurá-las. Não se conforme com o estrago que a crise fez, com o estrago que o pecado fez. Não se conforme, mas tenha certeza de que Deus pode restaurar completamente. Seja lá o que você esteja vivendo em termos de crise, seja lá que mal que já avançou, até que ponto Deus pode intervir. Então, algumas aplicações aqui. A primeira delas, encare as crises como oportunidade de crescimento. Toda crise, na verdade, é oportunidade de crescimento, por isso Paulo fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, e ele diz assim, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. As lutas, as adversidades, as consequências trágicas dos meus pecados, dos pecados dos outros, até as piores crises em que eu já me vi, estão contribuindo para o meu crescimento. E eu preciso, diante de Deus, encarar essas crises como oportunidades de crescimento. Não ficar resmungando, não ficar praguejando e vociferando, né? Segunda aplicação, diante da crise, assuma a sua identidade em Cristo. Nada vai impactar mais as pessoas. Nada do que você venha falar em termos de discurso pronto vai impactar mais as pessoas do que a sua imitação de Cristo, do que o seu caráter santo, do que o seu desejo por Deus, porque isso é contagiante. E a palavra encoraja a gente a viver assim. Então, foque nisso. A pergunta não tem que ser eu me tornei um influencer, mas tem que ser eu estou vivendo a imitação de Cristo. As pessoas olham para mim, veem Cristo cada vez mais. E por fim, decida esperar em Deus. Quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Não há dúvida nenhuma de que Ele vai me ouvir. Não há dúvida nenhuma de que tudo isso que eu tenho vivido e tenho testemunhado acontecer na minha casa, de luta, de dificuldade, de desafio, Deus está atento. Eu não tenho solução para essas coisas. Eu não posso, no meu braço, na minha habilidade, na minha capacidade de ir lá e contornar essas coisas todas. Mas pelo poder do Espírito Santo, inconformado com o absurdo, eu posso me colocar diante do altar de Deus e suplicar pela intervenção dEle, e Ele me ouvirá, porque Ele sempre me ouve. Ele sempre ouve aquele que está se colocando na mesma posição de Miqueias. Eu sei que está tudo absurdo à volta, mas eu não me conformo, e eu vou clamar a Deus até eu ver a mudança aqui, no rebanho que Deus me confiou. Amém? Senhor querido, quero colocar diante do Senhor a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui. Quero te pedir que o Senhor venha, Senhor, avaliar o coração de cada um de nós aqui. O Senhor sabe que cada um de nós tem vivido na sua vida particular. O Senhor sabe o momento que a gente tem vivido, delicado, na política, mais uma vez, nas questões ideológicas. Senhor, na imundície que a gente tem constatado, Senhor, no nosso judiciário. E pior, Senhor, o Senhor sabe o que tem acontecido muitas vezes, até mesmo no meio da igreja, no meio daqueles que se dizem teu povo neste país. O Senhor sabe de todas essas coisas, e o Senhor sabe também no âmbito particular e íntimo de cada um aqui, cada crise que tem se estabelecido, cada desdobramento do pecado no nosso coração, cada coração que pode estar frio, distante do Senhor. E nosso clamor nessa noite é que o Senhor venha ouvir o clamor que é feito ao Senhor diante do Senhor, e que o Senhor nos ensine a confiar no Senhor, e que o Senhor nos ensine a viver
desejosos de uma vida coerente, de uma vida que imita Cristo, que por isso faz diferença no mundo, que tem sido luz no meio das trevas. Faz assim com a gente, Pai. Continua abençoando o Gol, continua abençoando o coração de cada um desses jovens e fazendo de nós uma igreja que te agrada, uma igreja que te honra, uma igreja como Miqueias foi. Uma igreja, Senhor, que tem feito uma diferença profética em sua geração, por não se acovardar diante do absurdo, por não se calar diante da iniquidade, e que nós individualmente, no contexto que a gente tem vivido, a gente faça essa diferença, para a glória e louvor do Teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Pai.